ressaltar aqui a importância do tema, né? É um dos temas do momento. Nós, volta e meia, temos temáticas abordadas aqui no programa que são temas do momento e acerca das quais há muitas dúvidas e muitas polêmicas. Este é um desses temas, né? É um tema do momento e, obviamente, uma tese não tem a responsabilidade de resolver o problema, mas de trazer propostas, acréscimos, e acho que o trabalho contribui nesse sentido, né? A plataformização do trabalho é dessas temáticas que provavelmente nós vamos levar vários governos ainda se debatendo sobre o que fazer e no curto prazo acho que há algumas questões a serem ditas, por exemplo, como essa, né? Que as empresas são responsáveis por tantos problemas que acontecem com esses trabalhadores vulneráveis, né? Aqui em Santa Cruz mesmo, a gente vê cada vez mais no dia a dia motos correndo no meio do trânsito. A gente fica preocupado porque toda moto que sai assim meio que atravessando o sinal de trânsito ou percorrendo, normalmente são trabalhadores, né, do iFood e das pizzarias, enfim, né? Convivemos cotidianamente em cidades grandes, médias, as menores também vão convivendo, né? Então, acho que parabéns pela escolha do tema, né? Vou fazer as minhas considerações no sentido, Julian, tu tens ainda um tempo para entregar a versão final, e acho que a versão final pode ser aprimorada a partir das considerações. É a última vez que tu vai ter, provavelmente, esta oportunidade de ouvir pessoas opinando, depois a gente se vira sozinho, né, sem interlocução. Então, começando pelo título, eu acho que, na linha do que o professor Rodrigo colocou, vale a pena ajustar o título ao conteúdo. Resumo e título, no final a gente revê o que tem, né, para ver a melhor formulação. E, além da proposta do professor Rodrigo, eu acho que se tu utilizasse se tu mantivesse o título, plataformização do trabalho, e utilizasse a primeira frase do resumo, então, plataformização do trabalho, responsabilidade das empresas de aplicativos de entrega de alimentos por acidentes de trânsito envolvendo jovens trabalhadores, tu estarias dizendo, assim, com mais clareza, o que tu apresentas na tua tese. Eu acho que os títulos eles devem representar do melhor modo o conteúdo, né? Então, acho que essa escolha dos termos, junto com os orientador, é um elemento, né? O resumo, apesar de parecer coisa de menor importância, como a internet cresce muito de importância. Tem gente que só lê o resumo, então o resumo tem que ser o melhor possível, dizer o máximo com o mínimo de palavras, né? Então, acho que a primeira frase, eu entendo, né? É uma frase que contextualiza e coloca a importância. O que eu gostaria de ver, por exemplo, no teu resumo a mais, né? Os trabalhadores plataformizados no Brasil são em número tal, né? Mais ou menos 2 milhões e 100 é o que consta, né? Começar dizendo isso, bom, estou falando de trabalhadores em número tal e cujos acidentes, pelo que eu conheço e pelo que colocas também, dá mais ou menos, sei lá, 25% desses trabalhadores já tiveram acidentes de trânsito. Bom, isso dito logo na entrada me dá uma noção de importância. Bom, o que eu pretendo com a tese? Aí tu continuas, né? Eu acho que tu podes acrescentar no resumo, portanto, essa noção de contexto, a questão do método. Tu não colocas o método dedutivo no resumo, embora digas na introdução, então é bom ajustar a questão do método. Acho que vale a pena informar já no resumo que a tese foi defendida aqui no programa, né? É uma informação que eu considero importante, né? Vai avaliando com teus orientador e co-orientador, né? E também, talvez, a base teórica da pesquisa, né? Quando é o caso, né, sempre é bom informar qual é a base teórica da pesquisa que se
que se trabalha. Aí o leitor interessado no tema já tem uma noção boa, né? Ou seja, o resumo, muitas vezes, é a diferença entre a leitura da tese acontecer ou não acontecer, depende das informações que você coloca. Então, acho que vale a pena ajustar agora, fazer um pente fino, né? Na introdução, talvez também no resumo, eu prefiro, né? Coloca o problema de pesquisa como interrogação. No teu slide, tu colocaste aqui na tese, não. Então, eu acho que o problema de pesquisa é o que permite que o interessado diga, bom, esta pessoa procura exatamente responder este problema. Então, acho que vale a pena colocar em forma de pergunta para que a gente tenha uma noção do que tu, de fato, está pesquisando, né? O método, a explicação do método está parca, né? Está escassa. Eu acho que gasta aí uns 2 parágrafos falando o método dedutivo, até porque não está claro o que tu está deduzindo, né? O método dedutivo parte da ideia de que eu vou aplicando uma dedução. Suponho eu, a partir da Constituição e da legislação, eu vou deduzir, né, para o caso específico dos trabalhadores de aplicativos, que há uma responsabilização da legislação e da Constituição e que não está sendo feito aqui, né? É isso? Deduzindo e o que eu estou deduzindo, né? Então, acho que vale a pena gastar uns 2 parágrafos, ou pelo menos um parágrafo bem feito sobre o método, né? Ao final da página 22, tu falas de que houve mudanças, né, nos subcapítulos, etc. e tal. Eu acho que isso é desnecessário. Na versão final, tu não precisa explicar para ninguém que lá no projeto inicial tu querias fazer isso e que depois tu deixou de fazer. Não precisa essa explicação, né, lá no final da página 22. Bom, partindo para a apresentação da argumentação. Tu tens um problema, teu método é dedutivo, então tu vai ter que agora apresentar capítulos, né, para tentar responder esse problema. A meu ver, como já foi dito, assim, há uma enormidade de elementos envolvidos, né, nisso, e os elementos são importantes. A desconexão entre os tópicos, conforme já foi apontado pelo Rodrigo, é um elemento importante, fazer as conexões. Tu às vezes troca simplesmente de assunto. Um tópico, de repente, vai outro tópico, troca de assunto. Isso é o trabalho agora, o pente fino final, né, que a gente faz, né, dar uma olhada se para o leitor está claro por que um tópico tem a ver com o outro, né. Tem algo que tu dizes na introdução e também depois, agora já outro elemento, Julian. Tu diz na página 21 e depois na página 215, por exemplo, tu falas de que a desconfiança predominante entre os jovens em relação às instituições políticas se reflete também na baixa participação eleitoral da juventude, o que agrava ainda mais o distanciamento desses jovens das políticas públicas. Essa não é uma boa conexão. Ou seja, as políticas públicas, elas, se a gente usar em termo amplo, né, é um mundo de coisas, né? E a baixa participação eleitoral, ela reflete uma desconfiança em relação ao Estado, mas não um distanciamento em relação às políticas públicas. É um outro território. O que cabe dizer é que a desconfiança eleitoral dificulta um diálogo dos trabalhadores de aplicativos com as instituições públicas, né? Algo que, por exemplo, o Cristiano, na sua tese, também mostrou. Ou seja, quando há uma desconfiança em relação ao Estado, às instituições públicas, o que acontece é que as categorias não dialogam com quem deveriam dialogar. Mas não é que isso significa um afastamento das políticas públicas. Por exemplo, o trânsito caótico que nós temos, ele é reflexo de políticas públicas. Não quer dizer que a gente está distante das políticas públicas, a gente está bem próximo delas. Da ausência, por exemplo, de políticas públicas mais efetivas. Mas eu acho que cabe ressaltar que a desconfiança eleitoral é um elemento
preocupante, porque este público que deveria estar dialogando e fazendo pressão, em alguns momentos, como tu dizes, consegue fazer uma paralisação para chamar a atenção, né? Mas esses momentos são raros, eles deveriam ser mais frequentes. Então, dizer isso numa tese de que uma parte da solução depende, e tu dizes isso, né? Depende da mobilização, isso é muito importante, né? Só que essa é a conexão que a gente faz com políticas públicas. Muitas das políticas públicas acontecem de um modo torto, né, de um modo irresolutivo, porque não há esse diálogo, né, que deveria estar acontecendo, né? Do mesmo modo, tu tens algumas considerações sobre negociações, né? Veja só, uma coisa é deixar que as categorias, a empresarial e a dos trabalhadores, negociem as condições de trabalho. Isto é uma forma equivocada, né, como tu dizes, e acho que todos nós pensamos, né, de resolver esse tipo de problema. A outra coisa é sugerir, e tu sugeres isto, que as negociações em grupo de trabalho sejam indevidas, o que, não, a meu ver, não é adequado. Se o governo não quer ser autoritário e baixar de cima para baixo, né, as determinações, ele precisa permitir as negociações no âmbito exatamente dos fóruns adequados. Quando o governo cria um grupo de trabalho, é uma boa maneira de propor negociações. Não passar a ideia como em alguns, por exemplo, na página 23 e depois também adiante passa, de que as negociações são indevidas ou são, na verdade, as negociações nos fóruns específicos, elas são devidas e são importantes de fazer acontecer. Sobre políticas públicas, talvez por insuficiência do professor, né? Mas eu acho assim que muitas vezes nas teses as considerações sobre políticas públicas elas são meramente acadêmicas, do tipo, bom, como eu tenho que falar algo sobre políticas públicas, então eu repito um pouco o que aparece nos textos e tudo mais. Na verdade, uma tese na área do direito não deveria aproveitar da literatura da ciência política essas considerações gerais e sim considerações focadas. Que considerações são essas? Aquelas que no decorrer do texto são relevantes. Então, eu vou mandar, professor André, daqui a pouco para o teu e-mail, para o teu WhatsApp, umas 4, 5 considerações que eu acho importante. Eu penso que tu podes reescrever, Julian, o item 3.1, destacando elementos que aparecem ou alguns que não estão tão evidenciados, né? O que é importante da literatura, das políticas públicas para qualificar esta tese? Por exemplo, dizer que este é um conceito da ciência política que está sendo apropriado pelo direito nos últimos anos. Por que está sendo apropriado pelo direito? Porque essa categoria de políticas públicas e o seu repertório ajudam a situar a relação entre direito e política. Em que sentido? No sentido, por exemplo, de dizer que os problemas que acontecem não são deficiências, muitas vezes, da legislação, ou podem ser. Então, quando você tem leis corretas e elas não acontecem na prática, você tem que olhar outros elementos. Então, a ciência política, pelo fato de dizer que a lei é apenas um elemento das políticas, o repertório das políticas públicas ajuda o direito a entender melhor esta relação entre direito e política, né? Situando, por exemplo, a lei como um elemento dentro do mundo mais amplo do poder, das relações de poder e tudo mais, né? Então, isso é importante de ser dito aqui. Por quê? Porque você está dizendo que a lei aqui, o marco legal, né, ele não é suficiente. Agora, certamente, ao estabelecer um marco legal, não se resolve automaticamente todas as questões. Então, a tua tese, eu entendo, não é propriamente sobre políticas públicas da plataformização do trabalho. A tua tese é sobre a ausência de um marco legal que precisa ser delimitado, né, para resolver uma partezinha deste mundo. Qual é a outra parte?
políticas de trânsito. Tu não falas, mas provavelmente, se as empresas se responsabilizarem pelos acidentes, os acidentes vão continuar acontecendo. Então, não basta simplesmente responsabilizar as empresas, nós temos que ter regras de trânsito mais favoráveis aos motoristas de moto e de bicicleta. Mas talvez mais coisas. Por exemplo, limitadores de velocidade para os motociclistas, o que vai afetar a tal rapidez e agilidade nas entregas. Mas são vários elementos que estão envolvidos. Então, a tua tese, ela não está propondo políticas amplas, tu está dizendo insistentemente, olha, há muitos elementos que dizem que as empresas devem se responsabilizar pelos acidentes. Então, conforme o Rodrigo tinha dito já no início, assim, o teu foco é este marco legal, que está no contexto das políticas públicas. E neste 3.1, tu precisas repetir que não há bala de prata. Geralmente, políticas públicas são um conjunto de elementos para resolver um problema. Não há uma solução simples para problemas complexos como esse, né? Para não aprofundar, eu acho também o conceito de welfare state é muito importante. Tu poderias, já no 3.1, insistir nisso, né? Políticas públicas têm a ver com o welfare state, no sentido de que não é o Estado liberal do século XIX que propõe políticas, onde políticas públicas faz sentido. É o welfare state do século XX. E este welfare state hoje está em crise nos países centrais, e em países como o nosso, o welfare state nunca chegou num alto patamar. E ele diz respeito a esta falta de trabalho decente num país que não atingiu um welfare state de alto patamar. Ou seja, relacionar políticas públicas voltadas aos jovens trabalhadores ao conceito de welfare state, de passagem tu colocas isso, eu acho que é importante, eu queria ressaltar, eu acho que isso é muito relevante para entender o que acontece hoje com o trabalho por aplicativo. As pessoas não vislumbram trabalho decente empregado, elas não gostam da ideia, aliás, de emprego, tu dizes isso muito bem, né? E elas veem uma alternativa interessante no trabalho por aplicativo. E quando isto se coloca, é um mundo de problemas que acaba aparecendo. Então, no 3.1, eu vou fazer alguns apontamentos por escrito, vou enviar daqui a pouquinho, né? Porque colocado deste modo, aí a teoria das políticas públicas faz sentido para um trabalho como o teu, né? Não é meramente para ser um trabalho mais erudito, assim, glamouroso, não é, porque é importante. Ai, travou. Colocando. Já chegando mais ao final, tu falas do mapeamento e análise de projeto de leis federais, lá na página 175. Só que tu não deixas claro se este mapeamento é feito por ti ou pela FGV. Eu entendi no transcorrer dos parágrafos que isso tu estás aproveitando da FGV, ou seja, não são dados primários teus, mas é importante que tu digas isso é importante que tu digas isso, porque quando eu li não ficou claro. Fiquei com a impressão que é a FGV que fez esse levantamento, mas como tu descreves, né, não me ficou claro se é tu que fizesse esse trabalho, né, ou se é a FGV que fez. Na conclusão, eu acho que traz aspectos importantes, né, resenhando, mas eu queria sugerir o seguinte: começa lembrando ao leitor, muita gente só lê o resumo e vai para a conclusão, né? Começa lembrando o teu problema de pesquisa, diz qual é a tua hipótese, aí tu relembra os argumentos apresentados nos diversos capítulos. E aí tu diz, bom, com base nestes argumentos, eu estou confirmando ou não a hipótese. Então, esta é a melhor lógica para um leitor que vai à conclusão, né? O problema, a hipótese, os argumentos apresentados, e aí a gente diz que a hipótese está confirmada ou não, né? E faz um fechamento na linha do que fizeste já, né? Então, queria fazer essa sugestão. Aspectos formais e de linguagem para terminar.
é fundamental, Julian, uma rigorosa revisão de linguagem. Tu tens um problema de precisão no desenvolvimento, às vezes, de muitas frases. São muitas ao longo do... Então, tu precisa de alguém que diz, pega o texto e dá faz uma amarração. Uma linguagem precisa é algo que a gente vai desenvolvendo. Tu, na medida em que fores escrevendo, produzindo artigos, a gente melhora isso, né? Mas é muito importante para que a tua tese saia redondinha essa questão da revisão de linguagem, né? Nas citações, os nomes entre parênteses dos autores, a não ser que tenha mudado, eu creio que eles continuam em maiúscula. Geralmente utilizam em minúscula, né? Então dá uma revisada nos autores entre parênteses. Eu não sei se isso mudou ou não, porque tem... Mudou, professor. Oi? Mudou, tem uma mudança recente. Ufa, eu acho feinho essa história do maiúsculo. Que bom que mudou, né? Aprenderam dos norte-americanos essa questão. Então, bom saber, né? Pesquisa de campo. Não precisa colocar na tese, mas responde para mim. Tu abandonaste a ideia lá no projeto de pesquisa, tinha uma ideia de pesquisa de campo, e eu acho que eu te falei, ou a pesquisa de campo, assim, é boa para contribuir, ou senão não vale a pena fazer. Tu não fizeste, pelo jeito, deve ser combinado aí com teu orientador, por que não fazer, né? Então, só diz isso para mim. E em relação, a pergunta é em relação ao anexo no PL. Explica para mim o artigo 3º, o que mudaria, assim, se tu tentar explicar para o público, vai para a rádio lá e diz, bom, eu estou propondo uma mudança, especialmente aí esse artigo 3º do PL, me parece que é o fundamental. O que mudaria a partir daí, né, em palavras simples, né? Então, são essas considerações. Obrigado. Muito obrigado, professor João Pedro. Vamos passar a palavra à Júlia para responder os questionamentos. Obrigada, professor. Eu anotei as considerações, depois eu vou também tomar com calma e ler, né? São muito importantes. E fico muito feliz, né? Todo mundo aqui contribuindo bastante, leram de verdade, assim, e estão passando essa experiência, né? Que vai contribuir bastante. Bom, a pesquisa de campo, realmente, a gente abandonou a ideia, teve um pouquinho de dificuldade de encontrar dados, mas eu acho que os dados que a gente encontrou supriu o que precisava para firmar a tese. Então, é claro que não é perfeito, mas eu acredito que supriram essa questão. E sobre o PL 12 de 2024, né, o que está falando muito e o que entende também é que ele só dá um valor mínimo aí, né? Eles estão discutindo ainda o valor mínimo. A empresa e os entregadores estão discutindo esse valor mínimo da questão da entrega e também a questão previdenciária. Só que a questão previdenciária também o entregador ele vai ser descontado também, né? Então, não tem tanta vantagem, claro. Previdência tem vantagens, claro, mas no ver dos entregadores, essa não é uma grande vantagem, porque eles vão ser descontados, né? Vai ser um novo tipo de previdenciário. E o valor mínimo é a única inovação da PL, e não fala nada sobre acidentes, sobre segurança, né, sobre a responsabilidade da empresa, né? O que eu também anotei que eu não respondi o professor, o professor Rodrigo, né, que foi a primeira, a gente estava meio assim, né, foi também sobre essa questão de responsabilidade da terceirização. Porque não teve nenhuma menção de nada, de nenhuma responsabilidade. E alguns julgados, eles estão entendendo que teria uma responsabilidade subsidiária, né, na terceirização. Por isso que eu também fiz aquela menção ali à responsabilidade da terceirização, inclusive que foi, né, o que eu estudei no mestrado também, né? Muito bom estar professor aqui, Rodrigo, de volta. Bom, daí seria exatamente isso, não tem nenhuma menção na PL 12 sobre a responsabilização, sobre saúde, sobre segurança, sobre IPI, né? Aquela lei da pandemia eu achei mais segura do que essa PL que só está falando um valor mínimo, que ainda nem é discutido esse valor mínimo, né? Ainda está em trâmites, né, de aprovação valor mínimo. Então, aí que está a dificuldade da PL 12.
Ela só está ali na discussão desse valor mínimo da Previdência e nada se fala sobre essa segurança, sobre esse problema de acidente que a gente vê, né, visível e nos dados também. Então, seria nesse sentido, teria que aumentar para visualizar essa questão da responsabilidade, ou seja, subsidiária, ou seja, né, direta, mas uma responsabilidade trabalhista, como a CLT, se responsabilizando tanto pela prevenção, trazendo os IPIs e tudo mais, quanto, né, o próprio acidente se acontecer, né, talvez essa prevenção e tanto essa responsabilidade abaixem os acidentes. É uma das propostas que fazem reduzir um pouco mais esses acidentes desses entregadores que vêm, né, na pressa para cumprir as suas jornadas, cumprir as suas entregas, às vezes pressionados pelas empresas. Tem 30 minutos para entregar, senão a pizza vai ficar gratuita, então tem que correr lá e cá para fazer. Então, é justamente isso que eu queria deixar claro nessa defesa, nessa tese. É isso, obrigada. Júlia, o que é a responsabilidade objetiva das plataformas com relação aos trabalhadores? Como eu não sou do direito, eu posso perguntar, né? O que implicaria, por exemplo, a responsabilidade objetiva? Acontece um acidente, a plataforma tem que se responsabilizar pelo hospital, mas se houver danos permanentes, enfim, o que decorre daí? Porque isso poderia inviabilizar as plataformas, isso seria caro demais, isso cabe ao INSS. O que é a responsabilidade objetiva? Uhum. A responsabilidade objetiva seria como se fosse a trabalhista, né, da CLT, que seria independentemente de culpa, ela estava ali a prestação de serviço, né, e estaria prestando, o entregador estaria ali prestando serviço, então, né, e responsabilizava tanto por uma previdência social, como se fosse um acidente de trabalho, aberto uma CAT também, responsabilidade também pela estabilidade, como a CLT, então seria o que funciona na CLT trazer para esse formato também, né? É essa a ideia. Ok. Satisfeito, professor João Pedro? Bom,